Boa noite, pessoal. Então, hoje, 10 de agosto, mais uma aula aí de ISEE, Introdução aos Sistemas de Energia Elétrica. Então, na última aula, a gente viu um pouco da representação, de um número na forma polar e só mesmo a representação na forma retangular, para o mesmo número. Então, vimos aqui, ó, polar e retangular. Quando a gente tem um número na forma polar, a gente precisa então de um módulo, Ele é composto por um módulo e uma fase, E quando esse mesmo número pode estar representado na forma retangular, é um Z, Z igual, Então ele é um A, que é a parte real, mais ou menos, um JB. Então, quando a gente está na forma polar, ele tem esse jeitão aqui, ó. E quando está na forma retangular, ele é assim, um A mais um JB. Então, a gente viu exemplos, viu como se converte. Na verdade, toda a relação ela é baseada aqui no triângulo retângulo, Por quê? Porque aqui na horizontal a gente tem a parte real, seria o A. Na vertical, a parte imaginária, que é o B. A hipotenusa desse triângulo é o módulo, é o módulo. E esse ângulo aqui entre a parte real e a hipotenusa, que é o módulo, é o ângulo θ. Então, todas as relações do triângulo retângulo valem aqui, para eu converter de polar para retangular. Então, olha só, o que é o módulo? Basta eu aplicar Pitágoras. Ó. Então, o módulo, todas essas fórmulas a gente já viu na nossa primeira aula. Módulo é igual a ao quadrado mais b ao quadrado, raiz quadrada. Teorema de Pitágoras. Eu posso também usar as funções trigonométricas. Então, por exemplo, seno de θ é igual cateto oposto por hipotenusa, b sobre módulo. Cosseno de θ é igual cateto adjacente, que é o A, por módulo. Tangente de θ, cateto oposto por cateto adjacente. Então, todas essas aqui acabam valendo. Então, por exemplo, se eu vou transformar de retangular, eu preciso do módulo, sai aqui do teorema de Pitágoras. Preciso do ângulo, sai de uma função trigonométrica. Só que aqui é a própria função. Lembra que para encontrar o ângulo, como a gente fez na última aula, tem que usar lá na calculadora a função a menos 1, seno a menos 1, cosseno a menos 1 e tangente a menos 1. Então, por aqui a gente faz as conversões. E a gente fez alguns exemplos, exercício proposto, tem a correção aí nos vídeos anteriores. E aí eu fiquei de falar nesta aula sobre as operações matemáticas. Então, vamos combinar aqui algumas coisas. Lógico, como eu havia dito, o ideal é que a gente faça aí com auxílio de uma calculadora, uma Cássio científica comum, ou mais para frente aí uma calculadora HP, porque o cálculo vai ficar um pouquinho mais chato, ou nesse momento que a gente está em casa, porque eu digo isso? Porque na prova não poderia, mas a gente pode usar algum site que efetue essa conversão, ou algum aplicativo de celular, que afinal a gente está em casa, a gente pode usar, Mas vamos combinar o seguinte. Então, quando a gente está na forma polar, a gente pode fazer multiplicação e divisão. Então, essas duas operações serão feitas com o número na forma polar.
E as outras duas, né, adição e subtração, a gente vai fazer com esses números na forma retangular, né? Então, adição e subtração, a gente vai fazer com o número na forma retangular dele, né? Então, exemplo. Exemplo. Vamos aqui, ó, para multiplicação. Então, multiplicação, a gente tem que fazer com o número na forma polar, não é isso? Então, eu vou multiplicar dois números que estão na forma polar. Eu vou chamar um aqui, ó, de módulo 1, né? Módulo 1 com ângulo 1. E eu vou fazer ele vezes um módulo 2 com ângulo 2. Né? O que vai ser o resultado? O resultado eu vou multiplicar os módulos normalmente, né? Ó, eu vou fazer módulo 1 vezes o módulo 2, né? E o ângulo, quando trata-se de uma multiplicação, a gente vai somar, né? Então, aqui o ângulo resultante vai ser o θ1 mais o θ2. Então, é dessa forma que a gente faz a multiplicação. Basta lembrar da multiplicação lá de base 10, né? Se eu tenho, por exemplo, ó, 2 vezes 10 ao cubo, e eu vou multiplicar por 5 vezes 10 ao quadrado, né? 2 vezes 5 dá 10. Vezes 10 elevado a alguma coisa, né? Que coisa? Basta somar, ó, 3 com 2, 10 à quinta, né? Isso aqui é um 10 à primeira, né? 10 à primeira vezes 10 à quinta, 10 à sexta. 10 à sexta é 1 milhão. Né? Então, 2 vezes 10 ao cubo é 2.000. 2.000 vezes 500, 1 milhão. Né? Então, a gente pode fazer uma analogia aqui com multiplicação de base 10. Né? Então, vamos apagar aqui e fazer um exemplo. Tá, então, vamos imaginar o seguinte, ó. Eu tenho dois números na forma polar. Eu tenho aqui 20, 30 graus. E eu quero multiplicar ele por 4, 45 graus. Né? O que vai dar isso aqui? Então, vem aqui na definição, é só multiplicar módulo por módulo, né? Ó, multiplica os módulos aqui. 20 vezes 4, 80. E o ângulo resultante basta somar, né? Então, ó, θ1 mais θ2. 30 mais 45, 75 graus. Né? Então, dessa forma, a gente faz aí a multiplicação, né? Por que tem que estar na forma polar? Bom, é simples, ó. 5, 10 graus. Eu quero fazer aí vezes 4 mais J3. Não dá para fazer, né? Simplesmente não dá para fazer, porque eles estão em representações diferentes, né? E é bem mais simples aqui, realmente, quando está na forma polar. Até dá para fazer aqui, multiplicar dois números na forma retangular, né? Só que aí você vai cair numa distributiva, aí tem que ir lá pela definição lá da matemática, que o J é raiz de menos 1, dá bem mais trabalho. Então, vamos combinar que multiplicação e divisão a gente vai fazer aqui pela forma polar, né? Então, isso foi a multiplicação. E a divisão? Então, divisão. Então, vamos lá. Então, da mesma forma, ó, tem o módulo 1 aqui, né? O 1 e um θ1. E eu vou dividir ele por um módulo 2 e um θ2. O que vai virar isso aqui?
Então é simples, ó. É semelhante também o que é feito ali em base 10, né? Notação científica. Então a gente vai fazer a divisão módulo por módulo normalmente, ó. Então o módulo 1 dividido pelo módulo 2, né? E o ângulo resultante vai ser o quê? Vai ser o de cima menos o de baixo. Então essa é a diferença para a divisão. Quando a gente está na multiplicação, a gente soma os ângulos. Quando é uma divisão, a gente faz o de cima menos o de baixo. O que é o que ocorre também em base 10, né? Ó, se eu tenho 4 vezes 10 a quarta e eu vou dividir por 2 vezes 10 ao cubo, né? A gente faz a divisão normal, ó, 4 por 2, 2. 10 a quarta por 10 ao cubo, não é o de cima menos o de baixo? Porque o de baixo troca o sinal, né? Quando passa para cá. 4 menos 3, 1. Então dá 2 vezes 10 a primeira, que é 20, né? Então a gente vai fazer da mesma forma. Então vou apagar aqui para a gente fazer um exemplo também, ó. Então vamos supor que eu tenho aqui 60 20 graus e eu quero dividir por 10 40 graus. Então 60 por 10 dá 6. E o ângulo resultante, ó, θ1 menos θ2, o de cima menos o de baixo. 20 menos 40 dá menos 20 graus. Então, desta forma aqui, a gente faz a divisão, né? Então, apenas retificando, ó, multiplicação e divisão, a gente faz quando os números estão na forma polar. Se eles não estiverem, né? Se eu tiver isso aqui, ó, 110 graus, e eu quero fazer vezes 20 mais J10. O que eu tenho que fazer, então? Eu preciso converter esse número aqui da forma retangular para a forma polar, e aí sim eu efetuo o cálculo, né? Então, no próximo vídeo, agora a gente vê exemplos aqui de adição e subtração.